Durante a sessão do plenário, o senador Eduardo Girão pediu a palavra e questionou diretamente o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, sobre a instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O senador explicou que foi criada uma confusão em torno do pedido de CPI da senadora Soraya Tronic e que a população está demandando a instalação urgente da CPMI. Girão perguntou: "Eu queria saber, porque é uma crescente demanda da sociedade, saber para quando é que está agendada a próxima reunião do Congresso, porque eu tenho certeza de que a primeira coisa que o senhor vai fazer vai ser ler essa CPI, para que ela seja instalada automaticamente, até porque a gente vê o governo, o senador Rodrigo Pacheco, agindo com relação a emendas parlamentares para que se retirem assinaturas. Deputados estão denunciando isso. Isso é muito preocupante nesse momento em que já ficou muito claro que a sociedade não admite essa troca de favores, essa barganha política, e a gente não pode voltar uma página do passado no Brasil." O senador Rodrigo Pacheco evitou decidir uma data, alegando que a necessidade de estabelecer a pauta da reunião do Congresso, porque ele não quer marcar uma reunião exclusiva para a leitura do requerimento de CPMI. Ao discursar, o senador Eduardo Girão apontou a aproximação do Brasil com ditaduras sanguinárias promovida pelo governo Lula e lembrou que durante a campanha eleitoral houve uma brutal supressão das vozes que alertavam sobre as intenções do presidente. Girão disse: "É difícil entender tamanha cumplicidade da democracia brasileira com tantas ditaduras." O senador lembrou que apresentou um projeto para impedir o BNDES de emprestar o dinheiro dos brasileiros a ditaduras amigas do PT, enquanto houver brasileiros passando necessidades. Sob o comando de Rodrigo Pacheco, o Senado fechou os olhos para uma série de violações de direitos, das quais as prisões em massa de janeiro são apenas um exemplo. Em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos, entre outras. Nesses inquéritos, bastam petições de parlamentares da extrema esquerda para que medidas cautelares sejam impostas a cidadãos que sequer têm foro privilegiado, e essas cautelares perduram pelo tempo que o senhor ministro desejar. Ao invés de apresentar leis que supostamente teriam sido violadas, as petições apresentam relatórios, matérias e reportagens produzidas por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhadas de listas de pessoas a serem perseguidas, mesmo que essas pessoas não tenham qualquer relação com os supostos fatos apresentados. Esses materiais são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas, e servem como provas para impor medidas abusivas contra cidadãos e empresas. Toda a renda da folha política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em decisão monocrática em um inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão, que é considerado candidato a ministro do STF a ser nomeado por Lula, foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar.
pix@folhapolitica.org. Assista. Senador Rodrigo Pacheco, enquanto o senador Marinho sobe à tribuna, queriam pela ordem, se o senhor permite. Em primeiro lugar, eu queria lhe cumprimentar, tá certo? Eu acho que a gente precisa ser justo e a sua decisão, a sua resposta de toda a equipe da Advocacia Geral do Senado com relação à pergunta, ao pedido de esclarecimento sobre a CPI dos atos do dia 8 do ministro Gilmar Mendes, eu acredito que o Senado cumpriu o dever de acordo com o que a gente tem no nosso regimento. São senadores que tinham assinado a CPI, que saíram, precisava de uma revalidação. Então eu acredito que o posicionamento do Senado foi correto e eu quero lhe cumprimentar por isso. Ao mesmo tempo, muito respeitosamente, eu gostaria de perguntar ao senhor com relação à próxima reunião do Congresso Nacional, porque a CPMI e a população está fazendo um pouco de confusão com relação a isso, e a letra M faz toda a diferença. Eu acredito que tem mais legitimidade. Vou explicar rapidamente por quê. Porque as duas casas foram depredadas, fruto de vandalismo, né, no dia 8 de janeiro. Não apenas o Senado Federal, mas também a Câmara dos Deputados. É como aconteceu no Capitólio, lá nos Estados Unidos, né? Então, o Congresso Nacional foi quem fez a investigação. Então, eu queria saber, porque é uma crescente demanda da sociedade, de saber quando é que está agendada a próxima reunião do Congresso, que eu tenho certeza que a primeira coisa que o senhor vai fazer vai ser ler essa CPI, que ela seja instalada automaticamente. Até porque a gente vê o governo, o senador Rodrigo Pacheco, agindo com relação a emendas parlamentares, para que se retirem assinaturas. Deputados estão denunciando isso. Isso é muito preocupante nesse momento onde a gente já ficou muito claro que a sociedade não admite essa troca de favores, essa barganha política, e a gente não pode voltar a uma página do passado no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. A sessão do Congresso Nacional será designada. Obviamente, nós devemos fazer a definição da pauta da sessão do Congresso Nacional, que pressupõe a definição por parte dos líderes do Congresso, da minoria, dos partidos políticos, quanto aos vetos que serão objeto da sessão do Congresso Nacional. Mas pretendemos fazê-la o mais brevemente possível e, obviamente, todos os requerimentos sejam pertinentes e, no caso de uma CPMI com fato determinado e que contém as assinaturas, será naturalmente lido pela presidência do Congresso Nacional. Mas a definição da sessão é preciso ter um alinhamento dos líderes para que não seja uma sessão exclusiva para a leitura de um requerimento. É preciso apreciação de vetos, eventualmente de projetos de lei do Congresso Nacional, os PLNs, de modo que nós cuidaremos dessa questão para que seja designada brevemente. Eu sei que é interesse de todo o Parlamento que haja sessão do Congresso Nacional. Com a palavra da tribuna, o orador, senador Rogério Marinho. Presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que estão nos assistindo aí por todos os veículos da Casa Revisora da República, TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado. Nesse mês de março, 2 navios de guerra provenientes do Irã ficaram atracados por alguns dias no Rio de Janeiro. Autoridades do governo federal foram até um dos navios participar de uma celebração, de uma festa dos 122 anos de boas relações diplomáticas entre os dois países. No último dia 16 de setembro, a jovem de 22 anos, Mahsa Amini, atenção, senador Espiridião Amin. Exatamente, Mahsa Amini, que quer dizer a justa. Foi torturada pelas forças policiais iranianas porque não estava usando o véu de maneira correta. Apesar de ainda ser obrigatório esse procedimento, já há muito tempo, é repudiado pela maioria da população iraniana. Tal violência
gerou uma onda de protestos, levando milhares de pessoas pacificamente às ruas. O governo reprimiu violentamente, prendendo centenas de pessoas, também dezenas, incluindo crianças. Mesmo assim, o movimento persistiu e a repressão aumentou, com medidas de restrição do acesso à internet em todo o país, assim como o bloqueio das redes sociais. Depois da forte repercussão internacional, muitos países da ONU protestaram diplomaticamente, diferente do Brasil, que preferiu e ainda prefere ignorar completamente as ações violentas dessa ditadura. Mas existem outras relações estranhas com ditaduras. Durante a campanha presidencial, o TSE proibiu que fosse divulgado a verdade sobre a amizade do nosso atual presidente Lula com o ditador Daniel Ortega, que domina com mão de ferro desde 2007 a Nicarágua. O mundo todo vem assistindo o recrudescimento do regime, com fechamento de canais de TV e rádio, controle das redes sociais via internet, cancelamento da autorização para o funcionamento de universidades católicas, perseguição e banimento de religiosos simplesmente por estarem denunciando as graves violações aos direitos humanos. Depois de uma das autoridades religiosas mais respeitadas do país, o bispo Rolando Álvares, foi condenado a 26 anos de prisão, o próprio Papa Francisco se manifestou publicamente denunciando os abusos cometidos pela ditadura contra seu povo. Senador Reis, mais uma vez, o governo brasileiro prefere o inaceitável silêncio ensurdecedor. A própria ONU aprovou o documento criticando duramente a truculência de Daniel Ortega. Mas enquanto o atual presidente do Brasil continua apoiando seu amigo ditador, pelo menos o PSB, partido político do vice-presidente Geraldo Alckmin, emitiu uma nota nos mesmos moldes do documento da ONU. Nele está escrito que não se pode permanecer indiferente diante de tantas violações de direitos humanos, de tantas prisões arbitrárias, de julgamentos sumárias, além de dissidentes do regime. O brilhante jornalista Alexandre Garcia, brasileiro, descobriu uma foto do ex-chanceler e influente assessor de Lula, Celso Amorim, na verdade um vídeo de uma confraternização com o ditador, uma reunião, na verdade, com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, tendo ao fundo a bandeira da Nicarágua. A Venezuela, com 28 milhões de habitantes, foi, durante décadas, o país da América Latina em melhores condições de realizar um desenvolvimento econômico e social exemplar, porque foi contemplado com a maior reserva de petróleo do mundo, superior aos países árabes. Mas depois que Hugo Chávez chega ao poder em 1998 e começa a implantar uma ditadura, a situação só foi se deteriorando ao ponto de se tornar o país com o maior número de refugiados do mundo, superando a Síria, com mais de 2 milhões de venezuelanos fugindo da maior crise econômica mundial, a maioria imigrando para o Brasil e Colômbia. Inclusive, senadores aqui da Casa de Roraima sempre batem nessa tecla. Lá, com uma inflação superior a 900.000%, um salário mínimo só consegue comprar 2 dúzias de ovos. Mesmo diante dessa crise social sem precedentes, o ditador Maduro continua seu domínio violento, com repressão total a qualquer manifestação da oposição ao regime, mas continua recebendo apoio aberto
de seu amigo, o atual presidente do Brasil. Atitude que envergonha milhões de brasileiros. Mas depois de falarmos do Irã, da Nicarágua e da Venezuela, não poderíamos deixar de encerrar esse pronunciamento com a mais antiga das relações amigáveis do PT, a ilha de Cuba, controlada pela família Castro há 7 décadas. Ainda no governo Dilma, que terminou em impeachment, o Brasil optou por resolver a carência de médicos no interior do país, criando o programa Mais Médicos em parceria com a ditadura cubana. Denúncias apresentadas por muitas matérias na grande mídia brasileira, além de um relatório da ONU, demonstraram que os mais de 8 mil médicos que chegaram ao Brasil vieram na condição de trabalho forçado, permanecendo apenas com 25% do salário, pois 75% restantes ficavam retidos pela ditadura cubana. Tudo isso com a complacência do governo brasileiro. Mas não podemos também esquecer do empréstimo de 176 milhões de dólares feitos através do BNDES para a construção do Porto de Mariel, recebendo como garantia, acredite se quiser, charutos cubanos. É difícil de entender, senhor presidente, tamanha cumplicidade entre a democracia brasileira com tantas ditaduras, buscando impedir pelo menos a concessão desses empréstimos, no mínimo duvidosos, a países estrangeiros. Entrei com o projeto de lei complementar PLP 163, que proíbe tais operações enquanto existirem no Brasil pessoas sobrevivendo abaixo da linha da pobreza. Ao invés de financiar gasodutos e portos em outros países, o BNDES deve priorizar a utilização desses recursos para resolver os sérios problemas brasileiros com infraestrutura, como, por exemplo, o saneamento básico, que deixa milhões de brasileiros expostos à doença. Encerro com o pensamento de Albert Einstein. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Muito obrigado, senhor presidente.